professor Jucá, se me permite, queria então dar uma boa noite oficial aqui em nome da direção acadêmica da FADISP. A Faculdade Autônoma de Direito tem o prazer de recebê-los aqui virtualmente nessa noite, inaugurando um projeto que a gente designou, o TST na FADISP, com a presença de 6 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, um importantíssimo Tribunal Superior que cuida, em especial, de todos nós que somos trabalhadores. Então, a gente espera que seja esse um evento de grandíssimo sucesso, e aqui já posso ver pela qualidade da nossa plateia que ele já é um sucesso, muito por conta da dedicação do professor Francisco Jucá, do professor Ricardo Guimarães, em especial da ministra Maria Helena Malman, que nessa noite nos brindará com a sua palestra sobre o futuro do direito do trabalho aqui, tão importante, tão determinante na sociedade que a gente vive. Só a título de informação, no dia 16, para que vocês possam também acompanhar as nossas próximas atividades da FADISP, em especial nessa série TST na FADISP, no próximo dia 16 de outubro, às 19 horas, o ministro Valmir Oliveira da Costa. No dia 18 de novembro, o ministro Aloísio Correia da Veiga. No dia 29 de outubro, o ministro Alexandre Aga Belmonte. No dia 10 de novembro, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. E no dia 9 de novembro, o ministro Maurício Godinho Delgado. Convido a todos a participarem desses e outros eventos que vocês podem acompanhar na página da FADISP. Quero dizer que a FADISP teve a honra de celebrar um convênio com o Tribunal e a Escola Judicial do TRT da Segunda Região. A gente ficou muito feliz, muito contente em poder celebrar esse convênio que oferece benefícios para os servidores do tribunal e para os seus familiares nas nossas atividades aqui de graduação, especialização, e também nos nossos cursos que são realizados, nesses nanocursos que a gente vem realizando ao longo desses últimos 7 meses, né? Foram quase 80 atividades que a gente fez ao longo dessas nossas empreitadas virtuais. Mais de 5.000 pessoas participaram dos nossos eventos, né? Quero fazer aqui o registro na pessoa da desembargadora, diretora da Escola Judicial do TRT da Segunda Região, a doutora Maria José Ordono. Quero agradecer enormemente a disponibilidade e o apoio imprescindível para a realização desse evento, e espero contar, e assim que possível, a gente gostaria de poder agradecê-la pessoalmente pelo grande empenho que teve na realização desse e de todos os eventos que vamos realizar em conjunto com a Escola Judicial, o Tribunal e o Tribunal Superior do Trabalho, em especial com a participação desses ministros que aqui o nominei. Esse projeto, como eu disse, tem, evidentemente, a coordenação do professor Francisco Jucá, a colaboração do professor Ricardo Guimarães como debatedor desses eventos que estamos realizando aqui. São nossos professores de Direito do Trabalho, tanto na graduação, quanto no mestrado, no doutorado, pela sua formação profissional e acadêmica. Espero que possam sentir um pouco de como são as nossas atividades na FADISP. Convido a todos para que, assim que possível, possam nos conhecer pessoalmente aqui, que tenham uma experiência proveitosa conosco virtualmente na FADISP, e, assim que possível, possam nos visitar presencialmente na FADISP. Então, não quero tomar mais o tempo de vocês, estou ansioso aqui para poder ouvir a palestra da ministra Maria Malman. Queria agradecer enormemente a disponibilidade de poder conversar conosco nessa noite, e desde já deixo aqui o meu agradecimento à presença de cada um de vocês, nossos professores, nossos alunos e todos os demais que estão presentes aqui nessa noite. Deixo a coordenação de todos os trabalhos ao cargo do meu queridíssimo amigo, professor Francisco Pedro Jucá, desse trabalho e dessa noite
com a ministra Maria Malman. Boa noite a vocês e um bom trabalho. Bom, eu queria registrar, e não abro mão disso, um agradecimento pessoal muito, muito, muito especial para a ministra Maria Helena, uma amizade de algum tempo, e eu queria registrar que, além de uma grande ministra, de uma magistrada que eu admiro profundamente desde sempre, é uma liderança expressiva e significativa na magistratura trabalhista e na magistratura brasileira. Isso é um depoimento pessoal de testemunha. O segundo registro que eu faço questão de fazer é que nós conseguimos abrir um evento dessa magnitude com uma jurista, com uma ministra mulher. E, para maior conforto da ministra, neste painel nós temos 3 pessoas que falam tu. O professor Ricardo fala tu porque ele é de Belém do Pará. Eu falo tu porque morei a maior parte da minha vida lá. E os gaúchos também falam tu. É uma alegria, uma honra muito grande, e aqui eu quebro um segundinho e peço licença para essa formalidade, e dizer que eu estou muito feliz de abrir um evento desse tamanho com uma pessoa por quem eu tenho tanta afeto e amizade pessoal como a Maria Helena, minha amiga. Ministra, a palavra é sua. Bom, eu inicio em tempos de pandemia, em tempos em que a comunicação está modificada, em que ela é telepresencial, e em que a gente sente muitas diferenças e muitas dificuldades também. Eu quero agradecer a FADISP por esta oportunidade de poder aqui comparecer. E também digo me senti extremamente honrada com o convite, porque, de fato, esta oportunidade que se tem sempre de conversar, de trocar ideias, de compartilhar reflexões, elas nos dão, são ocasiões que são extremamente ricas em nossas vidas. E passam o tempo e essas relações que nós vamos construindo no decorrer da vida, elas se eternizam. E eu falo isso porque eu aqui faço um retorno ao passado, quando nós éramos muito jovens ainda, né, em tempos de movimento, de política associativa. O Francisco Pedro Jucá era presidente da Matra 8, não da Matra 2, da Matra 8, na época em que eu estava atuando ainda na Associação dos Magistrados do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e ainda oriunda que era da Matra 4. Então, a Matra 4 e a Matra 8, naquela ocasião, eu não sei se era por causa do tu ou por outra razão, nós tínhamos sempre uma identidade muito grande. Então, agradeço esse convite, Jucá, e é uma alegria te reencontrar depois de tanto tempo, né, que a gente não se vê, ao menos pessoalmente. Então, faz algum tempo e alguns anos, e o Jucá optou por São Paulo. Eu me lembro que, na época, ele confidenciava e dizia que queria, na verdade, o sonho dele era São Paulo em função do mundo acadêmico também, que é uma pessoa que eu conheço que é mais apaixonada pela academia, que eu conheço, é Francisco Pedro Jucá. Então, o vínculo dele com a academia é algo realmente ímpar, que eu desconheço. Então, Jucá, mais uma vez, meu muito obrigado. E também não posso deixar de agradecer à desembargadora Maria José Ordonho, que é a diretora da EJUD, e por permitir ou facilitar que esse evento aconteça. Muito obrigada, desembargadora, e espero encontrá-la presencialmente. A todos os demais que participam, professores, alunos, ou que simplesmente estão nos acompanhando, a todos, boa noite. Como vocês podem imaginar, eu estou passando o meu período de pandemia aqui na cidade de Porto Alegre, sou ainda muito vinculada a Porto Alegre, não obstante também
com atividades dos últimos 5 anos em Brasília, onde atuo na condição de integrante do Tribunal Superior do Trabalho, que também muito me honra. Mas eu sou daquelas magistradas, e Jucá sabe disso, que passou a vida inteira dedicada sim, à magistratura. Então, vocês me perdoem, eu não tenho esta facilidade de ensinar e de comunicar que o professor tem, porque isso é inerente àqueles que se dedicam à academia, que estão na academia, a facilidade que tem de comunicação. Esta comunicação, possivelmente, não é bem a minha, como se diz, a minha praia. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho aqui, por que eu aceitei esse convite, e não no sentido de dar uma palestra, não tenho essa pretensão, não é do meu feitio. A minha ideia, quando o Jucá falou, mencionou, talvez o desafio de compartilhar momentos de tanta inquietude e que nos levam a tantas reflexões e talvez não tendo muito claro para onde caminhamos e como caminhamos e para onde vamos. Essa introdução aqui que eu faço em termos de reflexão, porque vocês vejam bem, nós estamos aqui, eu estou me comunicando com vocês através de uma plataforma digital, mas a domicílio, trabalhando a domicílio, e que de um lado nós temos as duas pontas, que é do período pré-capitalista, ou seja, quando as pessoas trabalhavam em casa, mas ao mesmo tempo eu estou aqui vinculada a vocês via uma plataforma digital dentro de uma visão de capitalismo de plataforma. Então, são duas realidades bastante distintas, mas que têm um elemento comum, ou seja, atividade a domicílio. Então, o home office, hoje, moderno, em que existe no meu ponto de vista, de alguma forma, uma subordinação, uma coordenação externa, talvez uma situação que nós não poderíamos antever ou imaginar. Eu estou a domicílio, mas estou sendo monitorada e coordenada, ou seja, meu trabalho está muito mais sujeito a uma coordenação como se presencial fosse. Então, aquela visão que nós tínhamos ainda, o local da fábrica, o local da prestação de trabalho, ou seja, que já é um avanço nas relações de trabalho, de alguma forma nós estamos hoje voltando a nos voltar em outros locais de trabalho, seja pelo home office ou então também esses trabalhos vinculados às plataformas digitais. Mas eu inicio essa pequena reflexão, ou essa tentativa de trazer algumas das minhas inquietudes e das minhas dificuldades que eu tenho de compreensão do momento atual. Eu me reporto ou tento aqui trazer esse momento a Declaração de Filadélfia. Isso acontece, vocês vejam bem, acontece em maio de 1944. E por que eu reputo e trago esse momento da história para o atual momento? Porque naquela ocasião, já em 1944, quando a OIT se reúne em Filadélfia, ou seja, em maio de 1944, a gente tem que contextualizar junto com a questão, com quase término da Segunda Guerra Mundial. O que é afirmado naquela ocasião é que se afirma que todos gozam do direito de viver em segurança econômica, com iguais oportunidades, e assim, em suma, elas são elevados o direito social a nível dos direitos humanos. E como nós sabemos, a Declaração de Filadélfia, ela teve influência
decisiva na Carta das Nações Unidas e até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, na Declaração de Filadélfia se reafirmam todos aqueles princípios da criação da Organização Internacional do Trabalho, e já depois a OIT, sua fundação, sua criação acontece pós Primeira Guerra Mundial, e nós estamos então aqui no momento na Segunda Guerra Mundial, onde se reafirmam todos os princípios, ainda se faz uma declaração que, para mim, que é fundamental, que até hoje nós não podemos dela nos afastar, que é quando na Declaração de Filadélfia é dito que o trabalho humano não é mercadoria. Se afirmamos já em no início do século XX, depois reafirmamos em 1944 que o trabalho do ser humano não é mercadoria, nós estamos aqui estabelecendo uma diretriz de presente para futuro. Nós sabemos que naquele momento estavam criadas as condições políticas para a concessão de abrangentes direitos sociais. E aí existia uma preocupação, sim, com a educação, a saúde, a assistência médica e hospital integral, ou seja, dadas as condições para a constituição do estado de bem-estar social. Bom, embora, dadas essas condições, o surgimento do estado de bem-estar social, na visão de tornar mais efetivos os direitos sociais, também não podemos esquecer que, naquele momento, também se formavam as condições que se dá em relação a se opor a essas ideias do viver em segurança econômica e de igualdade, que é através do ideário do ultraliberalismo, né? Que pretende já naquela mesma, com o desenvolvimento recém-nascido do Estado de Bem, a ideia do diário do Estado de Bem-Estar Social, se pretende, via ultraliberalismo, já a restauração da ordem espontânea do mercado, e como que encontra em Friedrich Hayek seu maior ideólogo, que é Prêmio Nobel da Economia em 1974. Aí eu trago aqui também uma passagem que Supiot traz no Espírito de Filadélfia, a justiça diante do mercado total. Diz assim, diz Supiot, que ao negar a existência de um elo entre a liberdade de pensar e a segurança material, a doutrina ultraliberal postula, ao contrário, que a insegurança econômica dos trabalhadores e sua exposição ao risco são os motores de sua produtividade e de sua criatividade. A recusar em seu princípio a ideia da justiça social, ela preconiza que a repartição do trabalho e de seus frutos precisa de uma ordem espontânea do mercado e deve ser, assim, retirada da intervenção pública. É certo que estas teses de Hayek ficaram no campo das ideias, como observa P.R. Anderson, até a chegada da crise pós-guerra de 1973. Afirmava Hayek, e também afirmavam seus seguidores, que as raízes da crise econômica estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e do movimento operário, que havia corroído as bases da acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais o gasto público. Discurso que nos acompanha até nos dias de hoje e que moveu
eu faço aqui um parêntese, que foi o discurso que orientou e fundamentou a recente reforma trabalhista. Nós sabemos que a primeira experiência neoliberal no mundo acontece no Chile, durante a ditadura de Pinochet. Mas a expansão deste ideário ele já acontece em 1980, nos governos Reagan e Thatcher, com a vitória da Guerra Fria pelos Estados Unidos e a queda dos regimes do leste europeu e da União Soviética no período de 89 a 91. E a partir daí se expande para toda a região do leste europeu, invade também a América Latina. Na Inglaterra de Thatcher, sempre é bom a gente retornar a esse momento histórico de 1980, ao período da história do século XX, o que acontece? Eleva-se a taxa de juros, baixam os impostos sobre rendimentos altos, são abolidos os controles de fluxos financeiros, foram criados níveis de desemprego enormes, sufocaram greves e impuseram uma nova legislação antissindical e cortaram gastos públicos. Em novembro, e prossigo então nesta reflexão para chegar nos dias atuais, que esta é uma trajetória, e aí também como marco, não podemos esquecer que em novembro de 1989, em Washington, reuniram-se os economistas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e formou-se um consenso em torno de 10 medidas, que passou a ser conhecido receituário neoliberal do Fundo Monetário Internacional. No Brasil, como sabemos, as propostas não foram adotadas de forma integral e instantânea. Algumas foram implantadas ao longo dos anos 90, dentre elas a 7ª medida que trata da privatização das estatais. Aqui eu faço um pequeno parêntese de volta ao passado, em companhia do Francisco Pedro Jucá, quando naquela ocasião, naqueles anos, frequentávamos as salas do Congresso e a reforma do Estado andava a mil, com a reforma administrativa, a reforma previdenciária, reforma do judiciário e tantas outras que se encontravam em debate no legislativo brasileiro, mas que, de fato, a implantação efetiva do receituário se dá muito mais em torno da privatização das estatais. Mas tinha aqui faço também um registro de história, né, que é dos anos 90, que o item 9º do receituário, que é o que nos interessa mais de perto, que afirma a necessidade, que afirmava e afirma a necessidade de desregulamentação, com o afrouxamento das leis do controle do processo econômico e das relações trabalhistas, ela sempre colocou a reforma trabalhista na agenda legislativa, já a partir de 1994. Vocês vejam bem, nós tivemos um processo constituinte, em 88 é promulgada uma reforma, uma Constituição de viés social-democrata, e em que coloca no artigo 7º, eleva a condição de norma constitucional os direitos trabalhistas, né? E, ao mesmo tempo, enquanto isso já se anda, o consenso de Washington já está sendo implantado em partes do mundo. Esta, no meu ponto de vista, na minha interpretação, nós tivemos aqui um momento porque se explica por que demorou tanto que a reforma trabalhista, de fato, acontecesse no nosso país. Nós tínhamos toda a força da Constituição de 88 e um ideário em torno dos direitos sociais. Então, seguiu-se ainda nos anos 90, uma progressiva regulamentação trabalhista, embora já estivesse em curso a reestruturação do mercado,
que decorria naquela ocasião da abertura externa, e havia com isso uma recessão, uma dura recessão doméstica interna. Mas as reformas do receituário neoliberal, do receituário do consenso de Washington, ela não acontece naquele momento. Havia inúmeras tentativas de reforma trabalhista, mas elas não passavam, elas não conseguiam se concretizar. E sempre que havia um movimento, havia a força da sociedade que se organizava contra essas reformas, ou também, naquele momento, os sindicatos viviam uma outra realidade. Então, a própria Justiça do Trabalho também tinha ela estava surgindo, de fato, com uma força política extremamente, no meu ponto de vista, importante. Esse viés, como já disse e afirmei, nós todos sabemos aqui, esse viés social democrata da Constituição de 88, ela se reflete nas decisões do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho. Aí nós temos uma evolução de uma jurisprudência progressista e uma ideia de fortalecimento da justiça do trabalho que vem reforçada logo em seguida na promulgação da emenda 45. Todos devem recordar que nós, juízes do trabalho, operadores do direito do trabalho, nós comemoramos, na ocasião, a promulgação da emenda 45, que trazia em si uma ampliação de competência da Justiça do Trabalho. Sem contar que ela se tornou outro aspecto que também acontece nos anos 90, embora eu tenha certeza que ditado pela questão de custo, a extinção da representação classista, mas que fortalece a Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário da União. No âmbito do Supremo Tribunal, eu aí penso que é bem clara a questão pós-Revolução de 88 e pós-Emenda 45, a Justiça do Trabalho vive um momento se me permitem a palavra, de apogeu, que tem reflexo que na verdade, isso é afirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele afirma, quando ele decide o conflito de competência 7.204, isso aqui, só para a gente situar, que esse acórdão é de 2005, que foi relator ministro Carlos Brito, em que se fixa a competência da Justiça do Trabalho para julgar e decidir os conflitos que digam respeito à indenização por dano moral e material dos acidentes de trabalho. Então, muitos de nós aqui que estão aqui, eu acho, participando dessa sala hoje, bem lembram de quanto foi festejado por parte dos juízes do trabalho, da Justiça do Trabalho, o fato de o Supremo ter reconhecido nossa competência para exame das questões que diziam respeito à indenização decorrentes de acidente de trabalho e doença profissional, é lógico. Eu também situo aqui nessa visão progressista de fortalecimento da Justiça do Trabalho, de seu papel, nesta primeira década do século XXI, a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando entende que a substituição processual, aquela que é prevista no artigo 8º da Constituição Federal de 1988, é ampla e restrita, sem aquelas necessidades de rol de substituídos, ou seja, é caso de substituição pessoal, e contrário, inclusive, a súmula 310 do Tribunal Superior do Trabalho, que consagrava a tese no sentido de que o artigo 8º não assegurava a substituição processual do sindicato. Isso, ou seja, isto é um tema pacificado no âmbito do TST na primeira década do século XXI,
E hoje, como nós conhecemos hoje, essa matéria, no que diz respeito à substituição processual, está pacificada nos tribunais, inclusive no que concerne a legitimidade do sindicato para execução, né? Então, nós não há nenhuma dúvida em relação a isso, mas esse aí, o papel importante foi do Supremo Tribunal Federal. Também, nessa pós-emenda 45, que eu também anoto como uma das decisões de muita importância no sentido de fortalecimento da Justiça do Trabalho, é a súmula vinculante 23, quando, em sessão plenária de 11 de dezembro de 2009, vejam bem, tudo na primeira década do século XXI, foi afirmado, ou seja, dispõe a súmula vinculante 23, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores de iniciativa privada. Até então, até a emenda 45, havia uma discussão muito grande se a competência para os interditos proibitórios seria da Justiça comum ou então da Justiça do Trabalho. Eu trago esses pontos, eu pontuo essas decisões que eu reputo importantes para que compreendamos onde estamos e para onde vamos. No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, eu trago aqui dois eventos que, para mim, também eu reputo de maior, como marcos históricos. Aqui eu falo da Semana do Tribunal Superior do Trabalho de 2011. Essa primeira semana do TST, ela é realizada de 16 a 20 de novembro de 2011, ou seja, o TST suspende suas atividades e internamente começa a discutir a sua jurisprudência. E na semana do TST de 2011, aconteceram alterações importantes em termos de súmulas e OJs. Aqui eu falo, que eu destaco aqui, o acréscimo dos itens 5 e 6 da súmula 331, da terceirização, a súmula 369, que, no meu ponto de vista, a gente tem que interpretar no momento histórico, quando o TST amplia de 7 para 14 o número de dirigentes sindicais para fins de estabilidade. É bem verdade que 7 diretores e 7 suplentes, mas há uma alteração, uma ampliação considerável do número. Já também não posso deixar de considerar também a súmula 191, a súmula 428, a súmula 429, mas o que me parece que a importância da primeira semana do TST, aqui eu estou fazendo referência, eu só quero abrir um parênteses, eu não integrava o TST naquela época, nem durante a primeira, nem a segunda. É quando a primeira, ela estabelece condições para a realização da segunda semana do TST, que essa sim acontece já, então, de 10 a 14 de setembro de 2012. Nesse momento, nessa ocasião, então, houve um cancelamento e foram editadas súmulas novas. E aqui eu penso que uma das que eu também reputo importante é a OJ 5º da SDC, que admite o dissídio coletivo contra pessoa jurídica de direito público. Mas aqui talvez tenha ensejado o maior número de discussão foi a súmula 277, que afirma que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Vocês vejam que interessante
a recente alteração, a reforma da CLT, num dos artigos, ela me parece que ela foi dirigida contra a súmula 277, que é essa súmula, como vocês veem, que no meu ponto de vista, significava ela tem uma simbologia importante em termos de diretriz do direito coletivo no Brasil. E prossigo também em relação a essa segunda semana do TST, aqui eu falo da súmula 378, que reconhece a garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho para empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado. Até então, se reconhecia a garantia de emprego do acidente de trabalho apenas para os contratos por prazo indeterminado. Também houve uma nova redação, a súmula 428, que reconhece como tempo à disposição de empregado que permanece em regime de plantão ou equivalente, aguardando ordens, mas também aí há um avanço considerável em relação à estabilidade provisória da empregada gestante, quando se diz que também se admite mesmo na hipótese do contrato por prazo determinado. Então, esta semana, de 10 a 14 de setembro de 2012, ela apresenta uma evolução importantíssima em termos de direito individual do trabalho e também do direito coletivo do trabalho. Mas, já na segunda semana, essa segunda semana do TST de 2012, se a gente examinar agora, vamos fazer um paralelo com a jurisprudência do Supremo, que de alguma forma, já na segunda década do século XXI, ela altera, ela se modifica em relação àquela da primeira década do século XXI. Então, já estava em curso, quando acontece a segunda semana do TST, já estava em curso, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma mudança de posições que já não estava mais se atuando no sentido de uma visão mais abrangente do direito do trabalho ou de fortalecimento da justiça do trabalho. Bom, aí sim é que cabe também para vocês que estão na academia, talvez, de fazer uma investigação, por que se dá e como isso se dá. Mas o que eu tenho aqui como fatos são fatos, né? Isso aí eu trago para reflexão, tentar se entender, se compreender como se dá essa alteração em termos de jurisprudência no âmbito das altas cortes, seja na alta corte trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, ou então, no nosso caso, na nossa Corte Constitucional. Aí inicia, com devido respeito da palavra, eu não vou chamar assim porque está sendo gravado, mas é uma derrocada quase, quando se inicia. Então, começa com a ADI 3.395, ela é de 2005, isso já vem tudo depois da emenda 45, né? Quando a emenda 45 trabalha na ampliação da nossa competência, e que tanto nós festejamos, mas aí começa uma outra visão. Aí vem a ADI 3.395, que ela diz afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo o vínculo jurídico administrativo ou estatutário. Foi uma ADI ajuizada pela JUF, e essa liminar foi concedida em 1º de fevereiro de 2005. Vocês vejam bem que aí já começa a haver uma modificação. Eu falo comparativamente com aquela decisão que o Supremo estabelece e diz, não, a Justiça do Trabalho é competente para as ações indenizatórias, ações do acidente de trabalho. Aqui aí a Justiça do Trabalho, pós emenda 45, começa a entenderem alguns juízos e regionais de que nós estaríamos também, pela leitura que se faz da nova redação dada ao artigo 114,
de que teríamos a competência para julgar todas as relações de trabalho, inclusive aquelas de natureza administrativa, ou incluindo também as relações estatutárias. Bom, isso já em 2005 é afastado pelo Supremo. Bom, segue-se também, já em 2008, uma outra declaração de competências da Justiça Comum, que é julgar o contrato administrativo temporário. Parece que não havia nenhuma, pelo que recordo, no decorrer desses anos todos que eu integrei, que integra a Justiça do Trabalho, que é desde 1981, sem medo de errar a data, sabe que faz bastante tempo, né? Sou juíza desde outubro de 81. Nós sempre julgamos os contratos temporários administrativos, ou seja, se examinava para dizer se a professora é contratada por prazo determinado, aqueles contratos de natureza excepcional. O que diz o Supremo em 2008? Não, vocês não são competentes. Essa competência é da Justiça Estadual. Bom, mas não para por aí. Aí depois se prossegue também, que me parece que foi uma competência que nos é retirada, porque ela estava consolidada, que é o exame das ações de complementação de aposentadoria contra entidade de previdência privada. Isso acontece em 2013, quando se diz, não, vocês não são competentes, a competência da Justiça Comum. Agora houve a modulação dos efeitos, se diz que é de competência da Justiça do Trabalho as ações que tratam da complementação de aposentadoria, que tenham sido proferidas antes de setembro de 2020, que é a data da modulação. Mas, enfim, a competência hoje, então, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante, é da Justiça Estadual. Outra questão também que vem na linha que seja algumas reflexões, até porque eu sempre compreendi que no âmbito do direito do trabalho não há possibilidade de renúncia, né, de direitos por parte dos trabalhadores, mas no recurso extraordinário 590.415, também em repercussão geral, foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal a validade de cláusula de renúncia estabelecida em plano de dispensa imotivada, ou seja, vocês devem lembrar, é o famoso caso BESC, que acabou no Supremo, que inclusive com muitos processos haviam sido suspensos, aguardando a decisão deste processo, quando foram analisados milhares e milhares de processos, tratando de despedidas imotivadas ou motivadas, dependendo de como se encara a despedida, mas vista como os efeitos como de despedida imotivada fosse, e os decorrentes dos planos de despedida, dos PDVs, né, que ocorreram exatamente em razão da implantação no Brasil do regramento, do princípio da necessidade ou da regra da privatização. Depois segue-se aí também, penso que uma das decisões importantíssimas, com reflexos no âmbito do direito individual e coletivo do trabalho, é o recurso extraordinário 1.121.633, que é o tema 1046, e que envolve a discussão acerca da aplicação da norma coletiva, que tem a seguinte tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes, ou seja, abro aspas aqui, os acordos e convenções coletivos devem ser observados, ainda que afastem ou restringam direitos trabalhistas, independentemente de explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado na negociação coletiva.
resguardados, ainda prossegue a tese, em qualquer caso, os direitos absolutamente disponíveis, constitucionalmente assegurados. Que vocês vejam que naquela decisão, naquele processo que se discute a possibilidade de renúncia a direitos de empregado que adere ao PDV, mas ainda havia algumas condicionantes, e nesta tese que é apresentada, então, pelo ministro Gilmar Mendes, se deixa muito claro, acordos e convenções coletivas devem ser observados, né? Ainda que impliquem em perda de algum outro direito. Então, é a visão da prevalência do negociado sobre o legislado, que não foi a tese vitoriosa no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência firme e forte era no sentido de que a norma, o legislado, a norma coletiva não poderia derrogar direito previsto em lei. Bom, essa decisão ainda, aqui esse processo ainda não tem trânsito em julgado, mas existe, todas essas ações estão sobrestadas, né? E aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um número imenso de processos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que estão suspensos, aguardando a decisão dessa questão que, na verdade, como nós todos conhecemos, que é a discussão do negociado sobre o legislado, que nos anos 90 ela frequentou os debates em torno nas academias e também nos ambientes de discussão, seja de escolas judiciais, ou seja, também a nível no mundo sindical. Depois se segue, feita essa questão da discussão do negociado sobre o legislado, da possibilidade de renúncia via negociação coletiva. Também há o julgamento do recurso extraordinário 760.931 de 2017, que diz com a responsabilidade do ente público na terceirização, né? Acabou prevalecendo o entendimento de que não há uma responsabilização automática, que essa responsabilização só ocorre em caso de culpa do tomador de serviço, no caso, a administração pública. Não obstante, a jurisprudência, no âmbito da Justiça do Trabalho, estava cristalina, clara, forte, no sentido de que a terceirização, havendo culpa no caso do administrador, caberia sim a responsabilidade solidária e não subsidiária. Mas essa posição acabou sendo vencida por força de decisão e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E prossigo aqui também trazendo o julgamento da TPF, ação de descumprimento de preceito fundamental 324, que estabelece recurso extraordinário 958, 252, que estabelece a tese de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, tudo pode, não configurando relação de emprego entre contratante e empregado da contratada, é contra a súmula 331 do TST, que não reconhece a licitude de terceirização na atividade, enfim, a jurisprudência no âmbito da Justiça do Trabalho que havia a possibilidade de terceirização apenas na atividade meio e não na atividade fim, mas o Supremo disse não, pode terceirizar tanto no meio como no fim. E quero lembrar também que antes, em relação a essa ação de descumprimento de preceito fundamental, já foi julgado, já tem julgamento, agora pende de talvez possível modulação em razão ainda de
embargos de declaração. Nós ainda temos mantido suspensos, ao menos no âmbito da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, porque diante, talvez, de uma possível modulação ou não em relação a essa decisão do Supremo, que considera tudo possível em termos de terceirização. Lembro que, anteriormente a essa, havia vários recursos extraordinários e, em relação à terceirização, aqui já havia o Supremo, isso já há trânsito em julgado, o Supremo já afirmou que as empresas, a possibilidade de terceirização de empresas concessionárias de serviço público, de empresas de transporte, telecomunicações. Então, esta última ação, sim, significa, a última ação significa, nunca, uma vez transitado em julgado, que tudo no Brasil pode, em termos de terceirização. Não pouco importa se é atividade meio ou se é atividade fim. Essa questão ela é interessante porque já nos anos 90 sempre houve essa discussão no âmbito legislativo acerca da terceirização. E todos os projetos de lei que buscavam a terceirização, elas elas eram obstáculos à sua tramitação ou à sua votação. Então, mas aqui agora, esta posição do Supremo, ela vai muito além, né, da própria reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista vem num outro segundo momento, mas, de qualquer forma, há uma sinalização de que é constitucional a reforma, a nova lei trabalhista em relação ao futuro, porque aqui o Supremo está se manifestando em relação ao passado, ou seja, sempre foi lícito terceirizar e não há dificuldade nenhuma. Então, penso que essa decisão ela fecha caminhos de que normas possam ser questionadas, pós-reforma, possam ser questionadas perante o Supremo Tribunal Federal. Também outra decisão importante agora, recente, do Supremo, é que diz que na sessão virtual, foi em sessão virtual agora de setembro, também o recurso extraordinário 1.002.295, com repercussão geral, o tema 841, quando o Supremo agora entendeu que aquela disposição que condiciona a instauração de dissídio coletivo como um acordo, ela deve prevalecer. Então, houve também um debate muito grande pós-emenda 45, acerca da instauração de dissídio coletivo quando não havia a questão da comum acordo, se haveria ou não um impedimento de acesso à justiça diante desta condição, em termos de se instaurar dissídio coletivo. Mas também agora, em setembro de 2020, foi admitida a tramitação da ADPF contra a súmula do TST sobre o pagamento de férias em dobro, né? E também é uma tendência que o Supremo mostra de um certo desconforto com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Cito ainda que a correção monetária do débito trabalhista, aí eu já era integrante do TST, quando o pleno do TST, antes da reforma, se reuniu e decidiu, olha, a TR não corrige, nós temos que reconhecer a incidência de um indicador que tenha correção. E aí o pleno entendeu, o pleno do TST, que seria o IPCA-E. Seguiu-se a decisão do pleno uma
uma ação da, se eu não me engano, da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, mas não vou dar esse dado porque não tenho aqui registrado, não tenho aqui anotado, mas seguiu-se uma liminar que sustou a aplicação da decisão do TST, do pleno do TST, e voltamos, então, a entender, a aplicar a TR como índice de correção. Mas, posteriormente, o Supremo vem dizer, não é TR. E depois vem a reforma trabalhista e diz que é TR. E agora, recentemente, houve a DCs da Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, e também as ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidades, 5.867 e 6.021 da Ana Matra, em que essa matéria está sendo discutida, e o Supremo entendeu já com a maioria formada que TR realmente não, estou falando pós-reforma trabalhista, não se aplica, mas como índice de correção. Mas agora qual é o índice aplicável? Já no momento seguinte, o Supremo ainda não decidiu e está com vistas com o ministro Dias Toffoli. Ainda prosseguindo na minha jornada aqui de reflexões acerca da jurisprudência que está se tornando dominante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que diz diretamente com o papel da Justiça do Trabalho e com o futuro do direito do trabalho, eu trago aqui também essa recente decisão em plenária virtual de 21 de setembro, matéria com repercussão geral reconhecida, 2011, que diz o seguinte: entre trabalhadores terceirizados e empregados de empresa pública, não tem isonomia. Então, havia muitos ainda na sessão de quarta-feira, agora eu era relatora de um dos processos em que se dizia, era a seguinte situação: a terceirização, o regional afirma que o trabalhador tem direito às diferenças salariais porque a terceirização é ilícita. Bom, aí examinando, o Supremo já disse, no caso era de empresa pública, ou seja, concessionário de serviço público, não, a terceirização é lícita. Mas daí se prosseguia, mas havia então ainda a postulação de tentar entender que não, havia direito à diferença, não obstante a licitude da diferença, pela isonomia. Mas, então, essa matéria também acabamos não julgando, porque, embora ainda não tenha trânsito em julgado, o Supremo agora aponta e afirma que entre trabalhadores terceirizados e empregados de empresa pública, embora eles façam a mesma coisa, estejam trabalhando no mesmo ambiente, mas eles não têm direito a salário idêntico, salário igual. Então, esta é também uma posição extremamente importante e definidor, no meu ponto de vista. Eu finalizo aqui chamando a atenção ainda por uma decisão também tomada em sessão virtual do dia 18 de setembro. A sessão virtual foi de 18 de setembro a 25 de setembro de 2020, em que foi fixada a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 4.865, compete à Justiça Comum o julgamento envolvendo relação jurídica entre representantes comerciais, e porque o Supremo entende que entre representante comercial e empresa não há uma relação de trabalho, mas sim uma relação comercial. Então, nós não seríamos competentes. Eu acho que essa também essa decisão do Supremo, ela acaba termina com aquele debate, aquela discussão que muitos estavam envolvidos, que dava uma interpretação mais ampla, no sentido de que a Justiça do Trabalho era competente para exame das relações de trabalho, e não só as relações de emprego em si consideradas. Então, agora, parece que
esta interpretação mais ampla de competência de justiça do trabalho realmente já não encontra mais guarida em termos de Corte Constitucional. No âmbito também do Tribunal Superior do Trabalho, que eu integro, eu não posso de fazer referência em relação a digamos assim, essa formação dessa jurisprudência, que é muito diferente daquela que se estabelece na primeira década do século XXI, que é a recente decisão do TST, embora ele tenha declarado que a questão dos Correios, envolvendo a greve dos Correios, embora ele tenha declarado que a greve dos Correios não era abusiva, isso foi por maioria também, mas também por maioria ele não reconheceu os direitos negociados e as conquistas anteriores. Ou seja, não foi reconhecido o direito a 50 cláusulas coletivas. Isso também revela uma tendência para o futuro. Em suma, quando nós estamos aqui nesse nosso encontro, através de numa plataforma virtual, né? Já em plena quarta revolução industrial, né? E que esta merece para nossa reflexão, inclusive de futuro, presente e futuro, é que, como diz o Klaus Schwab, a escalada e a amplitude da atual revolução tecnológica irão desdobrar-se em mudanças econômicas, sociais e culturais de proporções tão fenomenais que chega a ser impossível prevê-las, né? Então, enfim, agora, nós estamos trabalhando, nós estamos em plena revolução, estamos na quarta revolução industrial. Mas se vocês vejam, nós passamos agora recentemente, o Congresso fez uma reforma da CLT, mas continuamos sem regulamentar o artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal de 88, que é a proteção face à automação. Vocês vejam bem, a Constituição de 88, ela trata de um tema que diz respeito à terceira revolução industrial. Nós já estamos vivendo a quarta, né? Nós já estamos no denominado capitalismo de plataforma, mas você quer resolvermos uma norma protetiva frente à automação. Isto, sim, me parece que é uma questão sobre a qual nós temos que refletir com bastante profundidade. Enfim, o que posso dizer na situação hoje, feita essa leitura que eu faço, a partir desta nova perspectiva dada pela nossa Corte Constitucional, e que eu falo no âmbito do Poder Judiciário, que eu integro, como é que nós vamos encarar o futuro do direito do trabalho, o momento atual do direito do trabalho. Aí, talvez por ingressar no Poder Judiciário em 1981, na Justiça do Trabalho, eu acabe me voltando novamente ao direito do trabalho clássico, se assim dá para afirmar. E aí eu me volto novamente às lições de Américo Pla Rodrigues, em Princípios do Direito do Trabalho. Aí eu recordo e volto a reafirmar a necessidade de aplicação do princípio protetor. E seja, esse princípio, como nós sempre é bom frisar, ele se dirige tanto ao intérprete da lei como àquele que formula a lei.
o princípio da tutela, que se desdobra na regra da aplicação da norma mais favorável ou da regra mais benéfica, ou ainda de indúbio pro mísero, penso que tem que estar presente em todas as reflexões que nos acompanhem no momento em que se pensa em o direito do trabalho, seja na academia, seja nas nossas atividades do dia a dia. Porque cada vez mais as desigualdades se aprofundam, isso nós não podemos negar. Nós vivemos hoje, e está a olhos vistos, os verdadeiros exércitos de trabalhadores subordinados, sem nenhuma proteção. Então, esta é a questão que cabe a todos nós, eu penso que em termos de reflexão, até voltando para a Carta de Filadélfia, de 1944, não me levem a mal, mas ela é muito atual e assim ela tem que ser resgatada, ou de que só vamos conseguir chegar à paz mundial através da justiça social. E a justiça social ela necessita, ela só se concretiza através também de condições para que as pessoas possam exercer o direito ao trabalho e tenham uma questão de reconhecidas as condições de dignidade. Enfim, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de dizer, talvez por essas minhas raízes amatrianas, que eu concordo plenamente com as diretrizes que foram apresentadas pela Ana Matra no debate acerca do futuro do direito do trabalho, que é a imprescindibilidade da regulamentação do artigo 7º, como já falei, a proteção contra a automação, o prestígio à representatividade sindical, a necessidade de qualificação dos trabalhadores para realocação no mercado de trabalho, visando a proteção contra o desemprego, que é um fator de insegurança social, o não comprometimento do núcleo essencial dos direitos trabalhistas básicos e a necessidade de que os processos de automação sejam conduzidos com responsabilidade social. Eu não vejo, dentro deste contexto, uma forma de me afastar, seja na interpretação, seja na criação de normas dirigida ao legislador e a nós, como intérpretes da lei, o respeito aos princípios de direitos fundamentais enunciados na Constituição da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, que é o grande, penso hoje, como forma de solução dos conflitos entre capital e trabalho, né? Sejam eles, o capital seja através de plataformas ou não, através de aplicação das convenções internacionais. E a volta, isso sim, retorno, a volta não é nem retorno, a continuidade de interpretação do direito do trabalho com base nos seus princípios fundantes, sem nunca esquecer que o direito do trabalho é um instrumento visando a correção das desigualdades, ou seja, tu crias novas desigualdades para chegar na igualdade. Enfim, a todos que estão conosco aqui hoje, que estão presentes, né, com os quais eu mantenho esse contato através desta plataforma digital, eu quero dizer da minha alegria, mais uma vez, da minha alegria. E eu sempre não quero passar uma mensagem negativa nem pessimista, e nessa minha mensagem de otimismo, eu só encontro realmente nos princípios fundantes do direito do trabalho uma possibilidade que eu vejo para o futuro de que possamos continuar
na construção de um direito que coloque o homem como centro, né? E que nossa preocupação seja o homem trabalhador. Enfim, a todos, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade, se assim desejando, e que possamos nos encontrar pessoalmente. Eu não posso dizer que... Não posso calar uma coisa. A ministra Maria Helena me levou pela segunda vez a Pelotas. E eu me lembro daquele nosso encontro da Matra 4 em Pelotas, em que, por iniciativa da ministra Maria Helena, eu tive a honra de falar, não me lembro agora o nome do professor uruguaio que estava presente, e que eu abri a minha fala e se discutia muito o contrato coletivo de trabalho, a mudança pelo contrato coletivo, e eu sempre tive uma resistência muito grande ao contrato coletivo, e eu iniciei a fala com uma pergunta exatamente a mesma que a ministra encerrou nos últimos, andando para trás mais de 20 anos. E o homem? O direito do trabalho tem uma missão mais importante do que tudo, que é preservar, que é salvaguardar a figura do ser humano, da pessoa. Porque, por incrível que pareça, e eu já escrevi isso em sentença porque sou irreverente, quem trabalha é gente de cara e dente, nariz para frente. Igual a gente. E não se pode esquecer disso. Ministra, muito obrigado, parabéns. Eu não resisti, fiz um comentário no seu WhatsApp. E passo a palavra ao Ricardo Guimarães, também cheio de tu, na Semana do Sírio, para a sua intervenção. Ministra Maria Helena, eu primeiro cumprimento Vossa Excelência e cumprimento todos os demais professores e aqueles que nos ouvem, na pessoa do professor Jucá, meu querido e dileto amigo de universidade. Eu não posso perguntar nada para Vossa Excelência, por uma razão simples. Eu tive uma aula da história do direito do trabalho, da construção das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e das decisões do Supremo Tribunal Federal, que, na visão de Vossa Excelência, nos afastam desse futuro que nós pretendemos aqui, e acredito que todos, de forma conjunta e com a mesma intensidade, ver com relação ao trabalho. A disponibilidade e a possibilidade de trabalho. Eu ainda dizia ontem, num outro evento, ministra, que, infelizmente, o maior sindicato que nós temos no Brasil hoje é o Sindicato dos Desempregados, não é? Inclusive, na Argentina, nós temos a possibilidade de ter um sindicato dos desempregados, o que aqui no Brasil não é possível, em razão de toda essa nossa estrutura efetivamente, digamos assim, amarrada que nós temos da vinculação ao Estado, ao sindicato por categoria, enfim, ausência de liberdade sindical, etc. Eu faria uma única indagação a Vossa Excelência, me permito fazê-lo, com relação a um tema que realmente parece que tem sido a matriz, né, de boa parte das discussões que nós estamos assim enfrentando no direito do trabalho de hoje, principalmente junto aos tribunais, não é? O TST, em um caso específico, tratou do tema, outros tribunais de outros países já trataram do tema, e cada um a seu modo e jeito, não é? Eu perguntaria a Vossa Excelência se a única forma efetiva de proteção a esses direitos fundamentais que Vossa Excelência cita, na visão de Vossa Excelência, é apenas a forma relação de emprego? Ou, por exemplo, no que se chama, hoje eu conversava com o professor Jucá disso, o que se chama de uma forma muito genérica e geral de uberização, ou trabalho em plataformas, entrega, delivery, será que nós conseguiríamos entregar a esses trabalhadores os direitos fundamentais, pelo menos básicos, ainda que essa relação fosse denominada ou tratada de uma outra forma? Eu deixaria só essa indagação para Vossa Excelência, e se Vossa Excelência quiser, evidentemente, enfrentar, porque é uma questão que todos os dias nos aflige, todos os dias nós passamos por ela
seja em decisões judiciais, seja em eventos no próprio escritório, no nosso ofício. Então, eu deixo esse questionamento apenas porque hoje eu aprendi e estou inscrito para ficar quieto. Aprendi demais hoje. Muito obrigado, ministra. Agradeço as gentis palavras do professor. Mas eu tenho aqui em mãos, o Jucá vai lembrar disso aqui. O Jucá, tu consegue ver isso aqui? Sim! É uma revista da Ana Matra, que é de abril e maio de 1996. E nesta revista de 1996, há um artigo do então jurista Tarso Genro, que era advogado trabalhista aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele já tratava dessa matéria em relação às novas formas de trabalho. O que dizia naquela... Eu estou falando de 1996, eu não estou falando de 2020. Ele já dizia naquela ocasião que, frente aos avanços tecnológicos, nós teríamos que o direito tem que se preocupar na proteção das diversas formas de trabalho humano, né? O que, talvez trazendo para o momento atual, isso aqui é escrito já no decorrer da terceira revolução industrial, ao frente à automação, às inovações tecnológicas. Hoje nós estamos avançando mais ainda em relação às novas formas de organização do trabalho. Isso sem dúvida. Tanto é que a fábrica, o local da fábrica, me parece uma ideia romântica e distante do passado. Não temos mais o local de trabalho está hoje fragmentado. Estou falando essas novas. Agora há um contingente, há um exército de trabalhadores, né, vinculados a plataformas sem nenhuma proteção. Isso nós não podemos dizer. Talvez a solução não é... Eu não disse, nunca falei, eu acho que não é essa a compreensão que eu tenho de reconhecer, estabelecer a proteção nos termos do contrato de emprego tal como nós o conhecemos, mas sim de uma proteção efetiva de trabalho humano. E proteção de trabalho humano não significa aplicar CLT, contrato de empregado. A proteção do trabalho humano é muito mais ampla. Então, eu penso que o legislador não pode esquecer, e aí eu falo, volto a frisar, porque quando eu digo, e é uma norma de direito do trabalho, sim, eu não vejo como dizer que essa é uma norma de proteção a estes trabalhadores, esse exército de trabalhadores, esse contingente de trabalhadores, e que essa norma não seja de natureza trabalhista. Ela só pode ser de natureza trabalhista. E ela tem que se preocupar com a proteção. Essas pessoas têm que ter proteção, direitos básicos, né? Senão colocar o trabalhador ser excluído de qualquer forma de proteção. Isso não pensamos, eu não consigo pensar uma sociedade que despreze ao trabalhador, né? A não ser que a gente tenha uma sociedade, uma organização na sociedade que nós vamos ficar como milhões e milhões de miseráveis frente a alguns muitos ricos. Eu acho que não é essa a ideia que se tem, que não é essa a ideia da Constituição de 1988, que, ao menos, do meu ponto de vista, tem que ser muito defendida. Não é esse o viés que ela traz. Ela traz, sim, ainda continua, embora descaracterizada, não obstante todas as emendas acontecidas, né, retalhada, mas ela continua com seu viés de proteção dos direitos sociais. Então, eu incluo esses trabalhadores no âmbito dos direitos sociais, mas não podemos dizer que eles estejam excluídos da proteção ou pretender a exclusão de uma proteção mais ampla. Enfim, eu acho extremamente oportuna a questão que o senhor traz, ou se tu me permitires, que tu trazes para cá no nosso diálogo aqui,
mas eu penso que é o caminho, e eu volto a insistir, quando eu falo desses caminhos, quando eu falo dos princípios clássicos do direito do trabalho, quando eu falo dos princípios da Constituição da OIT, quando eu falo das convenções internacionais, eu vejo o trabalho humano como que não pode ser dissociado só porque se alteraram a forma de a sua forma de organização. Sua forma de organização, como eu iniciei aqui dizendo que houve, como se diz, havia o trabalho doméstico, né, no período pré-revolução industrial. E agora nós estamos num outro momento, quer dizer, ele sofreu várias formas de organização, seja taylorismo, fordismo, né, mas de qualquer forma, ele continuou sendo objeto do direito do trabalho. E nesse sentido que é a minha fala. Apesar de todo o momento em que se busca aprofundar, né, as desigualdades sociais, que, do meu ponto de vista, está presente na reforma trabalhista. Não obstante, a reforma trabalhista tenha se afastado dos princípios basilares do direito do trabalho, eu penso que nós podemos a eles retornar a partir de uma conscientização da importância do homem e voltando o homem na centralidade, né? E difundindo a partir da ideia de que a necessidade de um mínimo civilizatório. Ou como diz, usando a expressão do ministro do Godinho, do Maurício Godinho, um marco civilizatório, né? Enfim, é isso. Obrigado, ministra. Olha, realmente eu tenho uma impressão muito próxima a essa, que eu conversava com o professor Jucá até hoje disso, e a gente parece que quer o tempo todo colocar uma chave numa fechadura que às vezes não cabe mais, a gente precisa adequar isso, né? E a centralidade do humano, enquanto não, digamos assim, um algoritmo na cadeia de trabalho, não é? É que talvez faça a diferença, independente desse nome iuris que se dê de emprego ou trabalho. O importante é que as garantias fundamentais sejam preservadas. Eu agradeço imensamente a resposta que Vossa Excelência deu. Foi um prazer estar aqui. Vou passar ao professor Jucá a palavra para que dê continuidade, e uma boa noite à ministra e a todos que nos assistem. Eu acho que a nossa missão está cumprida. Eu acho que nós fizemos um papel bom, citando as questões fundamentais, e um negócio mais importante. Se vai tentando tomar consciência da necessidade de resgatar o humanismo. Eu, de vez em quando, tenho uns momentos de sandice. E, ao lado do direito do trabalho, eu tenho uma atividade relativamente movimentada em direito público. E eu estou propondo uma leitura do conceitual do direito orçamentário e financeiro a partir da doutrina social da Igreja, que se vincula à finalidade do Estado, preocupado e a serviço da sociedade e da população. Portanto, se tem que ter austeridade fiscal, responsabilidade fiscal, se tem que equilibrar a conta pública, tudo isso é verdade. Porém, contudo, todavia, entretanto, não dá para esquecer que a finalidade, o objetivo e a razão de ser de tudo é o homem. E nós estamos vivendo um momento que, com uma frequência mais ou menos indesejável, volta e meia, este fatorzinho, este ente de produção chamado homem, é negligenciado. Só me resta agora agradecer muitíssimo, primeiro a ministra Maria Helena, depois a minha amiga do peito Maria Helena, a participação do Ricardo, que foi fundamental, ao prestígio dos que o viram, e eu acho que todo mundo saiu daqui regiamente compensado.
O professor Lauro chegou a comentar que foi uma aula magna, mas eu já previa, eu já antevia isso quando eu comecei a articular o projeto, e queria convidá-los a todos a seguir participando desse programa, mas, sobretudo, que nós sigamos este projeto com uma preocupação humanista, guardando as lições que nós tivemos hoje, como dizia, como diz o Ivan Lins, antes que seja tarde. Muito obrigado. Obrigado, ministra. Obrigado a todos. E eu me sinto assim um pouco apresentador do Jornal Nacional. Depois do obrigado, dizer boa noite. Damos por concluídos o nosso trabalho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, ministra. Boa noite. Boa noite. Até mais.